Internet cbnsantos.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Bom, vamos continuar aqui com o Jornal da CBN às 10 horas e 40 minutos. Vamos falar de zeladoria. Esse tema é um dos mais importantes aqui na cidade de Santos. Nós estamos recebendo aqui na CBN o André Marins Salgueiro, que é o idealizador, inclusive criador do Zela Santos. Santista André Marins é gestor de RH e foi para as redes sociais resolver demandas e ajudar pessoas. Olha só a responsabilidade, André, que você acabou provocando. Mas, antes de mais nada, bom dia, André. Bom receber aqui no Jornal da CBN. Tudo bem? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da CBN. É um prazer estar aqui com você. Agora, quando você... eu vou até ver se a gente consegue colocar alguns dos vídeos aqui no canal do YouTube. Você acabou fazendo algo que eu julgo importante. Eu vou deixar um pouco de lado a questão dos políticos e vou deixar um pouco de lado a questão dos moradores. Eu vou falar da iniciativa sua. Perfeito. Você, no meu entendimento, não ficou, tá vendo, isso é uma palhaçada, ninguém resolve. Você pôs literalmente a mão na massa e acabou resolvendo. Qual foi o que te provocou essa iniciativa e o que você ouviu de repercussão depois que você acabou literalmente tampando aí um dos buracos da cidade de Santos? É isso aí, a história começa mais ou menos há quase 2 anos atrás, eu pedalando, sempre tive envolvimento com a bike, né, e nesse momento eu treinava ciclismo, né, de madrugada ali no ATC, onde a prefeitura fecha a área da Ponta da Praia para a prática do ciclismo. Perfeito. E de repente eu caí da bicicleta. E aí vários ciclistas pararam para ajudar, a equipe da assessoria, a qual eu era aluno, parou e a gente viu que era um buraco. E eu já pedalando há muito tempo falava, não é possível ter essa quantidade de buracos, ninguém monitora, como é que a gente pode fazer? E aí eu falei, se eu ficar bom, e fiquei, graças a Deus, eu vou fazer alguma coisa para tampar, e a palavra é tampa mesmo. Algumas pessoas já me corrigiram, mas quem tapa é o poder público, eu tampo como se fosse uma panela, né, de estampar para fazer a coisa certa, enfim. Começamos, já são mais de 170, Douglas, com ciência, com metodologia, com grande envolvimento da sociedade, e nós temos apoio, e até aqui está tudo bem. Você acredita que essa sua iniciativa incomodou a administração ou, de repente, ganhou aí a atenção dos santistas? De forma nenhuma incomodou, e depois eu fiquei sabendo também em conversas pessoais. Por quê? Nós fomos sempre propositivos, Douglas. A gente nunca teve esse caráter, como você bem frisou no início, de apontar o dedo na cara de ninguém, e sim estender a mão à população, porque quem pode evitar alguma coisa de mal para o outro, e eu senti na pele, né, o que um buraco causou na minha vida, que vai e faça, e foi assim. A gente, de forma propositiva, sempre de forma altruísta, nós construímos um projeto que começou com o Tampa Buracos, migrou para o Zela Santos. Hoje o Instituto Zela Santos ele vai acontecer em breve, e nós não tivemos problema não, porque nós somos um braço de auxílio de quem está fazendo grandes obras, de quem está realizando outras coisas, e o buraco ele surge sorrateiramente, silenciosamente, depois de uma chuva, depois de um serviço mal realizado por uma concessionária, e a gente está lá para ajudar. Olha, eu quero te parabenizar pela iniciativa, porque eu acredito que, além do Zela Santos, nós da CBN temos praticamente não, algum perfil de semelhança, porque a CBN ela tem o intuito de trazer alguns debates, sim, de trazer informação e esclarecer junto ao nosso público ouvinte e internauta. E eu vejo, vamos supor, um outro aspecto, eu também não, eu devo respeitar as pessoas, isso eu aprendi em casa. Eu não vou citar, olha lá, tem até no YouTube. Isso. No YouTube está mostrando, amigos da CBN, ele com um saco de cimento. Asfalto, né? floculado, usinado a frio para aplicação, usinado a quente para aplicação a frio, com polímero modificado, última geração. Então, narre o vídeo, por favor. Vamos lá, esse foi o primeiro buraco, onde a gente despretensiosamente foi lá postar, não tínhamos pretensão alguma, um cruzamento de muito movimento, próximo de 22 horas na cidade de Santos, e aí a gente foi lá, fizemos uma massa até de forma errada, o concreto não conversa com o asfalto antes de estar curado, e a gente colocou ali aproximadamente 50 quilos de um asfalto que é de última geração, desenvolvido no Brasil, e que resolveu ali. 3, 4 dias depois a prefeitura foi lá com o nosso mapeamento e realizou o serviço da forma com que tinha que ser feito. É interessante, amigos da CBN, você que está ouvindo pela frequência 97.3, pode ver no nosso canal do YouTube,
eu estava falando que eu vou sempre respeitar as pessoas, né? E tem um outro, eu não diria que é o youtuber, né? Mas vamos usar youtuber, que ele faz, eu não vou dar publicidade, até porque é público, mas eu vou ficar na minha. Ele faz o inverso de você. Ele faz a crítica pela crítica. Assim. Né? Então ele fala, olha como está aqui, olha que absurdo, não sei o quê, e joga para a população. Você já fez diferente, você acabou dando a alternativa e literalmente pondo a mão na massa, né? E parece que isso até acabou gerando aí um aplicativo, é isso? Exatamente. Os amigos foram se juntando, um grupo grande foi se juntando, um grupo dessas áreas. Nós estamos fundando o Instituto Zela Santos, e o aplicativo chegou por mãos através de um grande amigo agora, novo amigo, Felipe Camboa, um forte abraço para ele, que é desenvolvedor de aplicativos e que cedeu gentilmente esse produto, esse aplicativo, para que a gente, por georreferenciamento, por geolocalização, aponte em desordens urbanas na cidade de Santos. Vai começar por buraco, mas depois pode ter carro abandonado, foco de dengue, descarte de entulho irregular, de lixo, maltrato a animais. E você vai lá, fotografa, ele já está em fase de beta 3, de testagens, né? Nós vamos testar primeiro e fazer um lançamento e entregar para a municipalidade. Então, esse aplicativo ainda não está... Não, ele não está à disposição 100%. Está você aperfeiçoando pode baixar para lançar. Nós estamos disponibilizando, quem tiver interesse, inclusive pode entrar em contato através do Instagram, a gente disponibiliza a versão de teste, a pessoa ajuda a testar. Perfeito, nossa, genial. E olha, você sabe o que é interessante, André? Você vê, o que a gente fala popularmente, né? De um limão você fez uma limonada. Perfeito. O que significa? Eu sempre acreditei e acredito que são as pessoas que devem zelar pela nossa cidade. Exato, perfeito. Entendeu? É isso aí. A gente quer ter um trabalho em breve também, junto aos porteiros e zeladores dos prédios de Santos, de conscientização, lógico, com a anuência dos condôminos, né? E do Conselho de Administração dos Condomínios. A gente quer falar com as empresas de facilities que prestam contratos, para que a gente veja que aquela frente da calçada de cada prédio, de cada empresa, seja uma responsabilidade, mas não com o intuito de punir, uma lei que imponha, uma conscientização para que o próprio prédio faça a conservação, né? Porque hoje tem uma dúvida muito grande sobre a conservação das calçadas, se é uma obra, é a concessionária ou a prefeitura que tem que pôr a mão, se é por desgaste do tempo, é o próprio imóvel, o proprietário do imóvel ou o inquilino, né? Então, enfim, tem muita coisa que o Zela Santos pode fazer. O Instituto vem para capacitar pessoas, vem para aceleração social, tirar pessoas de situação de vulnerabilidade, ensinando elas alguns princípios de zeladoria, e é muito maior do que simplesmente tampar os buracos da cidade de Santos, fazer curativo no solo de Santos. Perfeito, André. Eu quero te parabenizar, né, sobre essa iniciativa. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito. Eu sei, e acredito que a maioria dos santistas sabem, que horas passa o lixo. O meu, onde eu moro, passa entre 7 e 7h10 da manhã. O que significa? Quando é 15, 10 para as 7, eu coloco o lixo. É isso aí. Se a gente fizer a nossa parte, por exemplo, na outra metade, fica muito mais fácil, né? Porque hoje eu tenho patrocínio de uma usina de asfalto, né? Que me coloca à disposição o asfalto para essa campanha. Mas nós já compramos com a ajuda dos amigos também. Então foi feita a nossa parte. Você veja como evoluiu. Hoje nós temos um equipamento, um produto de primeira qualidade desenvolvido no nosso país, né? E a gente pode ajudar fazendo a nossa parte, né? Sem apontar o dedo na cara de ninguém, ajudando simplesmente. E você tem também uma facilidade muito grande, que você nunca vai perder seu emprego. Você é gestor de RH, né? É verdade. Hoje eu sou gestor de pessoas, né? Gestor de pessoas. É isso. Como é que você vê a zeladoria ou a falta dela na nossa cidade de Santos? Vamos falar de Santos. Imagina que a cada 10, 15 anos, 10 anos, vamos falar de 10 anos, nós completamos um ciclo de evolução no nosso habitat natural. Vamos falar da cidade de Santos, vamos falar do São Manuel até a Balsa ali, tá? Opa. Um pouquinho, tá? E eu acredito que obras grandes aconteçam para que a gente possa levar para a próxima fase, para o próximo ciclo, esse legado, né? Santos tem o seu solo bastante complicado, em alguns lugares arenoso, mangue, aterrado. A gente tem um problema nossa captação de esgoto, nosso tratamento de esgoto ter problemas que já deveriam ter sido resolvidos, né, numa conversa. Então eu acredito que hoje Santos é um canteiro de obras muito grande. A gente tem o maior impacto delas, que é o VLT. Né, que prejudicou muito alguns comerciantes, que trouxe prejuízos financeiros em alguns lugares. A gente lamenta muito, eu gostaria muito de ajudar essas pessoas a propagar suas marcas, os seus comércios, mas nós estamos sacrificando algumas pessoas para que o legado de outras, para que o benefício de outras milhares de pessoas
venham pelo transporte público, pela integração intermunicipal. É uma pena que isso tenha acontecido, dava para ter sentado à mesa para uma conversa, mas a zeladoria é um problema sério. Vamos voltar para não devagar muito. A zeladoria é um problema sério que precisa ser tratado no momento ali. Eu não posso pôr um cone dentro de um buraco e esperar uma semana para que isso aconteça. Perfeito. E ficar jogando. Lugar de cone é no treino de futebol, é no exame de carta, dentro do asfalto, dentro do buraco é asfalto. Tá? Então a gente precisa alertar. Eu acho que o município tem condição sim, né? A autoridade municipal tem condição sim de sanar esses problemas, sana muitos deles, está vivendo uma obra gigante na cidade, volto a dizer, mas precisa de apoio. E o aplicativo é uma grande saída, a gente pode disponibilizar também. Você não viu aquele motoboy que caiu no buraco da Rua Goiás? Vi, no buraco da Sabesp? Vi sim, uma obra que machucou a perna. Ele quebrou costela. Ali foi uma tragédia, porque ele passa em segundos que ele tá passando, se abre o solo. Né? Eu, inclusive, tô querendo localizar esse rapaz para entrevistá-lo, se ele estiver nos ouvindo aqui, ou se alguém conhecer, por favor, ele passe o contato aqui no WhatsApp da CBN. Por favor, porque eu quero fazer uma postagem com ele, porque, inclusive, aquela área da Goiás, ali é um problema de coletor tronco de esgoto, que é um problema seríssimo. O que falta? Hoje, Douglas, a comunicação. Se você chega para o município e fala, gente, vai demorar por quê? Vamos fazer em 3 fases. Perfeito, ali tá complicado. Perfeito. Então não achem que vai terminar em 5 dias, 6 dias. E depois nós vamos ter que quebrar o outro lado de novo, porque se eu quebrar tudo junto, vocês não saem de casa. Você entendeu? Então a gente precisa se comunicar. Falar, hoje o maior problema tá na comunicação e na emissão. O emissor, o receptor da mensagem, ele tá falhando um pouco. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se você é pré-candidato ou se pensa em política, mas esse teu perfil, nesse quesito que eu julgo importante, zeladoria, seria uma das principais bandeiras que os vereadores, não é que os 21 deveriam ter. É verdade. Em toda a cidade. Por quê? Em primeiro lugar, o vereador é o que fiscaliza o executivo. O vereador é aquele que mora na cidade. O vereador é aquele que está em todos os lugares. E é ele quem tem essa grande responsabilidade de, com respeito, e eu sempre falei isso, ao invés de ele apresentar um requerimento, né, uma indicação, ele tem que fazer aí o meio de campo com o prefeito. Eu não sei, você já teve a oportunidade de conversar com o prefeito de Santos? Eu tive a oportunidade brevemente de conversar com o prefeito Rogério Santos. E o que ele falou com você? Ele agradeceu. Ele falou, olha, eu não posso dizer nada mais do que te agradecer, gosto muito do trabalho que você realiza, da forma com que você realiza o seu trabalho, e eu convido aqui, conclamo a todos os vereadores da cidade de Santos que quiserem saber sobre o projeto, que nos visitem na nossa sede, e eu vou presentear cada um deles com um saco de 25 quilos de asfalto, para que eles levem, porque qualquer pessoa que pode colocar um cone pode jogar o asfalto dentro do buraco, parando rapidinho ali, às vezes o motorista, um assessor, alguém da Sabesp, a Guarda Municipal, a CET, pode ter o asfalto, não precisa ser da marca do meu, se for melhor ainda, que ajuda quem nos ajuda, mas a gente pode conscientizar e todo mundo pode fazer um curativo, Douglas. Você sabe, Marins, eu já penso, né, eu já penso no outro lado, né, que as pessoas, elas nunca são 100%. Ah, que absurdo! Mas quem tem que fazer isso é a prefeitura. Quem é esse André Marins tapando buraco? Que é isso? Mas eu fico pensando até por outro lado, né? Na realidade, você, amigos da CBN, no meu entendimento, ele teve uma iniciativa que muitas vezes as pessoas não têm. E é óbvio que você não vai viver o resto da vida tampando buraco. Não. Vai chegar uma hora que os buracos irão acabar e acredito que outras preocupações, elas surgirão. E quando a gente fala de zeladoria, amigos da CBN, não é limpar a cidade hoje, exato, amanhã chove, exato, tem o noroeste, exato, né? Então a zeladoria é uma coisa, é questão de manutenção da cidade. Sim, manutenção. Nós, quando ficamos um período sem asfalto por conta da produção, a gente lavou os lixos da cidade, eu lavei pontos de ônibus, eu aparei grama. Eu mostro que a zeladoria ela é 360, de quem tem a caneta, quem tem o poder, pode inclusive fazer um efeito cascata na população. É sim, é dever do munícipe e dever da prefeitura também cuidar. Você quer ver uma coisa? Eu tô gostando de conversar com você, Marins. Obrigado. Eu dei uma de zeladoria também. Boa. Porque teve não sei nem, eu vou respeitar, né? Teve um indivíduo que passou com o seu cachorro de grande porte, e o cachorro de grande porte, as necessidades dele também são de grande porte. Exatamente. E aí eu tô saindo de casa, eu falei, caramba, não foi bem isso que eu falei. Sim. Cara, olha aí, o que eu fiz? Eu entrei na minha casa, peguei 2 sacos de supermercado que eu guardo, né? Acabei juntando as fezes, inclusive estava até sujou, aí eu dobrei e joguei no lixo da minha casa, né? Para que no dia seguinte o lixeiro passasse. Então eu acabei colaborando com a zeladoria. Sim. Aí o ouvinte falou, mas peraí, isso é porque é na tua casa.
Não, amigos, é na calçada. A calçada é pública, estava na frente da minha casa. Sim. Então, olha só a irresponsabilidade que as pessoas têm e que elas deveriam ter essa conscientização, que melhoraria não a frente da minha casa, não o bairro do André, Sim. mas a cidade que a gente vive. Exatamente. Você imagina o problema que não é administrar uma cidade do tamanho da nossa. Imagina, nós temos uma cidade dentro de um porto, eu costumo falar isso, né? Você imagina, na nossa casa queima uma lâmpada, a diferença é que é uma lâmpada, na cidade de Santos queimam 150 em 2 horas, e aí que você tem o quê? Você não pode imediatamente ir lá trocar, você tem um contrato, você tem um chamado de uma terceirizada, você tem um cronograma de trabalho, enfim, eu acho que as coisas mais simples, Douglas, a gente pode resolver imediatamente. E o buraco, ele não espera. O buraco tira a vida de um pai de família, o buraco machuca uma pessoa, limita uma pessoa de trabalhar, limita uma professora de ensinar seus alunos, limita e é complicado. André Marisa, eu tenho 3 minutos, vai dar tempo de você responder. Você conseguiria resolver o problema dos moradores em situação de rua? Difícil, mas a aceleração social é o caminho. Hoje nós temos que dividir os que têm problema de saúde pública e problemas com a justiça, infelizmente os que estão doentes na droga, e aqueles que estão se transformando em moradores de situação de rua com esse viés da droga. Esses precisam ser tratados imediatamente. Esses que a gente consegue trazer pertença ao município, importância, resgatar a moral dessa pessoa, né, com ações, e esses outros que são os que estão causando prejuízo, furtando as tampas de metal na cidade, causando um grande impacto no comércio, virando contentores, esses precisam de uma atenção especial, mas já é multipropósito, multidisciplinar. É muito difícil o problema. Eu escuto muitas pessoas falarem que parece que o problema é você enterrá-los ou fazer com que eles desapareçam. Nós precisamos fiscalizar, sim, a entrada da cidade, para que outras praças não enviem os seus moradores problemáticos para a nossa cidade, porque Santos é uma cidade da caridade e da liberdade. Ela tem chuveiros na praia, ela tem uma população idosa que ajuda, que dá dinheiro, que dá comida, uma cidade que tem muito lugar para a pessoa ficar. É muito complicado, não é uma receita de bolo, mas a gente tem bastante ideia de como ajudar. O ex-presidente Ronald Reagan, né, dos Estados Unidos, ele falou que o problema da cidade não é o governo que vai resolver, e sim o governo é parte desse problema. Exato. Voltamos daqui a pouco, depois do repórter CBN. Repórter CBN. No mundo corporativo, a experiência de um produto de luxo que você pode usar na relação com o seu consumidor. Nossa entrevistada é Bruna Soares, gerente de marca da fabricante do champanhe Moët Chandon. Onde você quer chegar? Que histórias você quer contar? Pelo que você quer que a sua marca seja lembrada? O que você quer significar na vida desse consumidor? E a partir daí, todo o desenvolvimento de planos, comunicações, estratégias que vão ser desenvolvidas, elas devem ir de encontro com esse objetivo. Ouça o Mundo Corporativo neste sábado no Jornal da CBN, domingo às 10 da noite em horário alternativo ou a qualquer momento em podcast. Quinta-feira de Libertadores na CBN. O Verdão entra em campo no Uruguai. Liverpool 1, Palmeiras. Às 7 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Você curte o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe Instituto Ayrton Senna. Por um futuro com educação e segurança para todos. Dúvidas, reclamações, denúncias e opinião. A CBN Santos quer ouvir você, que acompanha nossa programação diariamente na Baixada Santista, pelo FM 97,3 e pelas plataformas digitais. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 3272 3163. Inclua nosso número nos seus contatos 13 3272 3163. CBN Santos, a rádio que toca notícia em toda a Baixada Santista. Rádio CBN, ZYU 338, FM 97,3 MHz, Santos, São Paulo. Na internet, cbnsantos.com.br
em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. 11 horas, estamos conversando com o santista André Marins. Ele é gestor de RH e acabou criando aí o Zela Santos. A gente estava conversando sobre a sua atuação, independente da criação desse aplicativo, que a gente vai de novo falar mais sobre ele. Você, como gestor de RH, você deve trabalhar em alguma empresa, ou você gerencia na atividade de recursos humanos em outras empresas? Eu tenho uma consultoria que hoje ela está tá. adormecida, né, por conta de todo esse trabalho do Zela Santos. A gente está se doando, né, para o Zela Santos, mas tem uma consultoria e de gestão de recursos humanos, de processo de seleção, de motivação dos times, ali tanto em serviço quanto em produto. Então eu vou entrar um pouco nessa área, meu amigo Marins. Você sabe que eu vejo um grande problema na cidade, na nossa região, que é com relação a serviços. Sim. Eu tenho um amigo, ele é proprietário de uma padaria, ele falou: Douglas, mês passado, dispensei 3. Eu falei: por quê? Nossa, o pessoal não quer trabalhar, não chega no horário, tá difícil contratar pessoas para trabalhar aqui na padaria. E eu vejo muito isso como cliente. Aí você vai num restaurante, não são todos, ou vai ter numa padaria, você tem que chamar para ser atendido. Método, Douglas. Falta aí. Método. Metodologia. Se eu contrato uma pessoa que não está habilitada a fazer aquela função sem comprovação na carteira, se ela foi CLT ou se ela tem como me comprovar, eu tenho que treiná-la. Eu não posso esperar de um colaborador aquilo que ele não teve nunca. Então vamos lá, o jovem hoje, independente da geração, ele quer pagar a faculdade, ele quer ajudar em casa, é um arrimo de família, ele quer ter as coisas dele, então ele arruma um trabalho que vai ser sempre um pesadelo, um subemprego, vamos dizer assim, para ele mesmo, porque ele não sabe fazer aquilo. Então, se eu pego a pessoa pela mão e não invisto em treinamento naquela pessoa, ela não vai me dar zero resultado. E aí eu mitigo 50% do risco do turnover, que é essa entrada e saída de pessoas nos cargos. Perfeito. Se eu não pego uma pessoa, restaurante, hoje nós não temos mais garçom. Não existe mais o garçom clássico. Hoje você vai em pouquíssimos restaurantes em Santos, que é o cara que não é tirador de pedido. Ele te fala: ó, seu prato é sensacional, você gosta assim, e como é o ponto, hoje as pessoas ficam caladas esperando você pedir e te trazem. Então, se você não treina, legal, tem que ter uma escola para treinar, né? Uma escola, eu acho que um curso. Você contratou, 15 dias você vai se colocar o cara ali junto com os líderes, falando: aqui é assim, preciso que seja assado. Aí você dá os meses de experiência, continua treinando a pessoa e depois você fala: meu amigo, você tem que fazer uma escolha. Aqui, ou vai ser desse jeito, ou infelizmente não vai dar certo. Você falou tudo, eu concordo com você, Marins, e tem uma outra passagem, né? Eu falei: pô, tô desempregado, falei, sabe dirigir? Sei, eu vou te arrumar de motorista. Aí passa um tempo, e aí? Você tá bem, tá trabalhando? Tô lá como motorista, mas não era bem o que eu queria. Isso. Mas peraí, mas você não falou que era motorista e aceitou o emprego? Também tem um outro lado, né, que eu acho importante, é saber se a pessoa está apta ou se ela tem o empenho profissional para aquela atividade. Aí já é vocação. A gente já não consegue mais entender para que o jovem está vocacionado. Né? A gente só quer se sobreviver. E sempre quando é no ato da contratação, e aí eu te falo que o patrão, o chefe, falha muito também, tá? Não estou jogando aqui a culpa em quem vai ser contratado. Mas a vocação, a gente não consegue entender para que aquela pessoa está canalizada. Se é uma coisa que vem de acidente de família, o que era o seu pai era? E você lembra dele na empresa? Você lembra o que ele fazia? Ele falava sobre o que ele realizava no trabalho, que assim, às vezes a pessoa toma gosto, né? Mas hoje algumas, por exemplo, eu costumo dizer que a parte técnica, o polo aí industrial de Cubatão enfraqueceu demais. Os torneiros mecânicos, o pessoal de caldeira, o pessoal de parque de chão de fábrica. Então a gente não tem mais. Então a gente joga para quê? Para o serviço, para o comércio. Aí quando chega no comércio, não é todo mundo que tem aptidão para vender. Se não vende, tem que produzir, mas produzir você ensina, né? Então tá faltando aí o pessoal se entender, tá faltando treinamento. E nessa evolução, Marins, o que aconteceu? Muitas empresas familiares, ou seja, os descendentes acabaram não tocando a empresa.
E aí ou acabaram falindo ou venderam. E a gente tinha antigamente muitas empresas familiares. Exatamente, é isso aí. Não, o pessoal quis bater asa, né? Ou foi estudar em outra praça, ou já não queria mais aquilo. Eu não quero fazer o que meu pai faz. Exatamente. Aí empresas seculares em Santos acabaram. Outro dia minha esposa falou, há algum tempo atrás, nossa, o café paulista. Exatamente. Aí eu falei, mas meu amor, o café, ele começa, se desenvolve e tem um tempo para terminar. Jamblan, entre outros gigantes. A gente ainda tem aí, eu espero que dure muito tempo o Café Carioca, que é um ícone, um símbolo na cidade. O Almeida, que é outro símbolo. Enfim, se a gente for falar, nós vamos ter diversos, bem antigos. E às vezes o jovem da família não quer assumir e fica muito complicado. E eu acho também natural também que as pessoas busquem outros lugares, né, em empresas familiares. André Marins, gostei de conversar com você. Eu também. Você vai vir mais vezes, falando da nossa região, falando da cidade de Santos. Eu quero um compromisso seu, senão você não vai retornar mais aqui. No dia, o próximo do lançamento do Zela Santos, você vai anunciar aqui nos microfones da CBN. Vamos lá, exclusividade dada à CBN Santos para o anúncio do aplicativo Zela Santos App, que vai ser feito no mês que vem. Nós temos as plataformas, tanto Android quanto Apple, já em fase de polimento, em teste beta já. Nós vamos fazer um lançamento e você vai ser a primeira pessoa de veículo que vai ficar sabendo aí sobre o lançamento. Perfeito. Você pode falar para a Yara Correia me acionar. Nossa assessora de imprensa querida. Você está muito bem assessorada. Muito obrigado. Ela é experiente, uma excelente profissional. Não é à toa que você está tendo aí uma grande retaguarda jornalística, que a comunicação é importante. Você fala muito bem, mas se não tiver quem te dirija para os veículos, né, você acaba não tendo essa repercussão. Perfeito. André, obrigado mais uma vez pela sua participação. Já estamos aqui apalavrado. No próximo mês, quando ele lançar o aplicativo Zela Santos, esse anúncio vai ocorrer aqui nos microfones da CBN Santos. Fechado. Eu conversei com o André Marins, que é gestor de RH, e inclusive dando aí um exemplo de que, ao invés de ficar reclamando, ele literalmente pôs a mão no cimento, né? E também na massa para resolver alguns dos problemas. E olha, amigos da CBN, tem algumas coisas que não precisa só copiar o Marins, né? Você pode fazer, ou seja, cuidando do seu bairro, cuidando da sua cidade. Outro dia também, na minha frente, eu gosto sempre de exemplificar, tinham 2 rapazes, né? E um deles literalmente acabou de tomar um refrigerante lata e ele jogou na calçada. Eu não tenho vergonha de dizer que eu peguei e no próximo lixo, né? Eu acabei jogando aqueles de concreto verde. Sabe, porque às vezes dá vontade de falar assim, você esqueceu de cair aqui. Mas hoje em dia as pessoas estão tão... Exatamente. E olha, eu quero viver, Marins. Peguei, coloquei e fico, poxa, que triste ver um jovem não tendo a noção de que ele está sujando a cidade em que ele vive. Entendeu? Outro dia eu também repreendi uma pessoa nesse sentido, de uma forma muito com muito humor até. Uma pessoa conhecida, ela falou, não, isso é dinheiro hoje jogado no chão. Daqui a pouco alguém vem, pega e leva. Exatamente. Eu falei, nossa, então é o seguinte... É complicado. André Marins, obrigado pela sua participação. Muito tudo obrigado. De bom. Vamos continuar com o Jornal da CBN. Um abraço para a minha amiga Yara Correia. Fazia tempo que eu não a via. A gente está na mesma cidade, mas um corre para lá, um corre para cá. Amém que estamos com saúde e ela sempre participando também como jornalista e assessora de imprensa. A gente volta daqui a pouco com o Gelson Henrique, que vai falar de esportes. É rápido. Dúvidas, reclamações,